aula você verá. Resumo: fração de uma quantidade em números decimais. E pessoal, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre fração em números decimais no nosso resuminho rápido. Bom, primeiro nós vamos ver como a gente encontra uma fração de uma quantidade. Como assim? Por exemplo, quanto é 3/4 de uma dúzia de bananas? Bom, sabemos que uma dúzia é 12 e temos que pensar o que significa a fração 3/4. Como a gente já viu anteriormente, numa fração, o denominador, que é a parte que fica embaixo, nesse caso 4, ele indica em quantas partes o total será dividido. Então, quer dizer que a dúzia de bananas, 12 bananas, serão divididas em 4 partes, certo? E 3 é o que o problema está querendo saber. Quanto são 3 dessas partes? Imagina que as 12 bananas vão ser divididas em 4 sacolinhas exatamente iguais, certo? E o problema quer saber quantas bananas tem em 3 dessas sacolas. O que eu vou usar como raciocínio então? Se o meu total é 12 bananas e ele vai ser dividido em 4 partes, então 12 dividido por 4. Quer dizer que dá 3. Então significa que nas sacolinhas que eu usei aqui, a ideia é como se eu tivesse 4 sacolinhas e dentro de cada sacola tivessem 3 bananas, certo? Como o problema quer 3 dessas sacolas, então 3 sacolas vezes 3 bananas em cada uma. Significa 9 bananas, certo? Então, a parte de baixo indica em quantas eu tenho que dividir o total. 12 dividido por 4, deu 3. A parte de cima indica quantas dessas partes com 3 eu quero. Então, 3 vezes 3, 9. Aqui foi coincidência dos números serem iguais, viu? O que a gente pode fazer também? A gente pode simplesmente multiplicar. Multiplicar a fração pelo total, em 3/4 vezes 12. Coloquei o denominador 1 aqui, ó, e uma multiplicação de fração a gente multiplica reto. Numerador por numerador, denominador por denominador. 3 vezes 12, 36. 4 vezes 1, 4. Simplificando aqui por 4, deu 9 sobre 1, que é a mesma coisa que 9, certo? Então, para a gente achar a fração de uma quantidade, a gente pode proceder de qualquer uma dessas duas formas. Bom, e quando nós temos uma fração e a gente deseja conhecer o total? Por exemplo, Maria quer comprar um jogo na internet. Ela possui R$45, que correspondem a 3/8 do valor total do jogo. Qual é o valor do jogo? Então, olha bem, aqui eu não conheço o total, é diferente. Eu sei que a Maria, ela possui 3/8 do valor que ela precisa para comprar o jogo, que correspondem a R$45. Então, olha bem, eu não sei o valor do jogo, mas eu sei, olhando pela fração, que é essa fração que vai direcionar o meu raciocínio, a fração 3/8 significa que o valor total do jogo, se for dividido em 8 partes iguais, a Maria tem 3 dessas partes, certo? Então, imagina assim, que um dinheiro vai ser repartido em 4 bolinhos de dinheiro. Em 8 bolinhos de dinheiro. E a Maria tem 3 desses bolinhos. Lembrando que essas divisões são feitas sempre em partes iguais, ok? Se as 3 partes que a Maria possui correspondem a R$45, então 45 dividido por 3 quer dizer que cada partezinha dessas tem R$15. Então, imagina 8 montinhos de R$15. A Maria tem 3 desses montinhos. Ela tem 45, certo? Como eu quero saber o valor do jogo inteiro, eu quero saber o valor das 8 partes. Então, se cada uma tem 15, 15 vezes 8, 120, que é o valor total do jogo, certo? Então, um raciocínio parecido com o que a gente acabou de ver, mas ele é um pouquinho diferente porque aqui a gente não conhece o total, a gente quer descobrir, beleza? Bom, números decimais. O que são números decimais? Os números decimais, eles podem ser finitos, que são os decimais exatos, ou infinitos, que aqui a gente vai falar das dízimas periódicas, mas também possuem os infinitos e não periódicos, tá? Que são chamados de números irracionais. Bom, vamos lá. Dei um exemplo aqui, ó. 12,75. Tudo que fica antes da vírgula a gente chama de parte inteira.
tudo que fica depois da vírgula é a parte decimal, certo? Na parte inteira, a gente vai classificar de acordo com as ordens e classes que a gente conhece dos números naturais. Por exemplo, o 2 aqui é a unidade, o 1 é a dezena. Depois da vírgula, os números vão recebendo classificações. O primeiro número depois da vírgula é o décimo, o segundo número é o centésimo, o terceiro é o milésimo. Existem outras, mas essas são as mais usuais. E como é que a gente lê? Eu falei agora 2,75, mas a leitura ela é feita assim: 12 inteiros, que é a parte inteira, e 75 centésimos. Por que fica nos centésimos? Porque é a última casa que está sendo ocupada. Então, 12 inteiros, 75 centésimos. Falando de números decimais, nós vamos ver como a gente faz operações com os decimais exatos, certo? Bom, soma e subtração, nós vamos falar delas juntas porque elas usam o mesmo algoritmo, quer dizer, o mesmo procedimento para poder resolver. A gente só pode fazer adição e subtração com decimais se a gente colocar parte inteira com parte inteira, parte decimal com parte decimal. Isso quer dizer que a gente vai colocar sempre vírgula debaixo de vírgula, tanto na adição quanto na subtração. Caso eu tenha algum número que falte uma casa decimal, a gente completa com zero. Por exemplo, aqui, 2,75 mais 0,8. Eu completei com um zerinho para igualar as casas e somei. Observe aqui que as vírgulas nos resultados, elas ficam exatamente na mesma posição em que elas estavam nas parcelas, certo? Na multiplicação, a gente não precisa colocar vírgula debaixo de vírgula, nem completar casas com zero. Como que a gente faz uma multiplicação com número decimal? A gente simplesmente multiplica como se não tivesse a vírgula. Por exemplo, aqui eu tenho 2,72 vezes 0,5. A gente multiplica como se a gente tivesse 272 vezes 0,5. Multiplica normalmente. Lá no resultado final, a gente vai precisar colocar uma vírgula. E aonde ela vai ficar? Não é embaixo, porque aqui vocês observem que as vírgulas não estão na mesma posição. Para colocar vírgula, eu tenho que olhar acima do traço os meus fatores que estão sendo multiplicados, quantas casas no total eles possuem depois da vírgula. No caso aqui eu tenho o 7 e o 2 do primeiro número e o 5 do segundo número. Então, eu tenho 3 casas no total, sempre o total de casas. E é 3 casas que eu tenho que ter no meu resultado também, certo? E é assim que a gente faz a multiplicação com números decimais exatos. Na divisão, antes de dividir, a gente precisa igualar as casas decimais retirando a vírgula para poder fazer a divisão. E como é que a gente faz isso? Então, eu vou observar. Por exemplo, aqui eu tenho 0,68 dividido por 0,2. 68 centésimos dividido por 2 décimos. Vou observar o número que tem mais casas depois da vírgula. Nesse caso é o 68 aqui, que são 2 casas, certo? E aí, eu vou multiplicar esses dois números por uma potência de 10. O que é uma potência de 10? O 10, o 100, o 1000, o 10.000, nessas potências. Mas por qual delas? Eu vou olhar, eu tenho 2 casas decimais, então eu vou multiplicar pela potência de 10 que tem 2 zeros, que nesse caso é o 100. Certo? Lembrando que eu sempre pego o número que tem mais casas decimais. Se tivesse um número com 3, eu ia multiplicar por 1000. Se tivesse só números com uma casa, eu ia multiplicar por 10. Nesse caso, por 100. Então, 0,68 vezes 100, 68. 0,2 vezes 100, 20. E aí, eu faço a divisão. 68 dividido por 20, que aqui no caso deu 3,4. Então, quer dizer que 68 dividido por 20 é a mesma coisa que 0,68 dividido por 0,2, que dá 3,4. Bom, falando um pouquinho de fração, um pouquinho de número decimal, como é que a gente faz as transformações agora? Para transformar uma fração num número decimal, basta que a gente divida o numerador pelo denominador. Por exemplo, 8 meios divide 8 por 2, que dá 4. 10 quartos divide 10 por 4, que dá 2,5. 1 terço divide 1 por 3, que dá 0,333.
Todas as vezes que a gente faz essas divisões para transformar uma fração em um número decimal, a gente pode chegar ou num número natural, como foi o caso do 4, ou num decimal exato, como foi o caso do 2,5, ou numa dízima periódica, como foi o caso do 0,333. E como a gente faz o processo inverso de transformação agora? Transformar um número decimal em uma fração. Bom, vou falar de dois casos, o decimal exato e da dízima periódica simples. Para a gente transformar um decimal exato, a gente vai usar o seguinte raciocínio. Olha bem, 2,75, 2 inteiros, 75 centésimos. Se é centésimos, então ele vai ficar dividido por 100. Mas por quê? Olha bem, a gente coloca aqui o 1 no denominador e aí eu verifico. Eu tenho duas casas depois da vírgula, no 2,75, então eu vou multiplicar pela potência de 10, que tem 2 zeros, que é o 100. Lembrando que eu tenho que multiplicar toda a fração para que ela continue equivalente. 2,75 vezes 100 dá 275 e 1 vezes 100 é 100. Então, eu tenho 275 centésimos, certo? Essa fração originou o número 2,75. É claro que, se der para simplificar, a gente simplifica. No caso aqui, deu para simplificar por 25, que deu 11 quartos. Isso aqui chama uma fração irredutível, porque não dá mais para a gente simplificar, certo? Dízima periódica simples. Existem outras formas, mas eu vou falar só da simples, que é o que a gente precisa agora. Uma dízima periódica simples, ela não tem parte inteira, né, que é o zero, e o período dela começa logo depois da vírgula. O que é período? É o número ou os números que se repetem. Então, por exemplo, aqui, 0,777. O período dela é 7. É o número que está se repetindo. 0,636363. O 63 é o período dessa dízima, certo? Para a gente montar a fração, a gente coloca o período como numerador. Então, no primeiro caso aqui, o período é 7. No segundo caso, o período é 63. E o denominador vai ser sempre 9, ou 99, ou 999, e assim por diante. Como que eu sei quando eu vou usar? Bom, se eu tiver só um número se repetindo, como é o caso do 7 aqui, eu tenho um 9. Se eu tiver dois números se repetindo, como é o caso do 63, eu tenho 99. E assim por diante. É claro que se a gente quiser também, se der, na verdade, né, a gente tem que simplificar a fração. No caso aqui, 63,99 avos, deu pra gente simplificar, que deu 7,11 avos, certo? Se você quiser ter certeza de que seus cálculos estão certos, basta dividir 7 por 11, para ver se você acha a dízima 0,63, 7 por 9 e assim por diante. Só uma observação, pessoal, na dízima periódica, a gente nem sempre precisa representar ela com aquelas reticências no final. Basta que a gente coloque um tracinho sobre o período que está se repetindo, igual aqui, o 0,777 pode ser representado por 0,7 com um tracinho em cima. 0,63 pode ser representado por 0,63 com um tracinho em cima, certo? Bom, pessoal, o que eu queria falar para vocês era basicamente isso. Espero ter ajudado. Beijinhos e até uma próxima aula.